Então, sim, tranquilo. Show, Sérgio. Muito obrigado. Bom, começou a gravação oficialmente. Uma boa sexta-feira, uma boa noite a todos. A gente estava aqui nos bastidores até começar, mas efetivamente vamos agora finalizar a sessão 3.2. E, assim, vocês têm um desenho para entregar hoje, não é isso? Não sei se vocês já entregaram. Hoje, particularmente, eu acessei o e-mail só mais cedo. Não tinha nenhum desenho de vocês, mas é muito importante frisar a seguinte questão. Eu já falei isso na aula passada, mas vou falar novamente, mas é porque foram tantos assuntos, né, na nossa última aula. Eu vou lá, você manda um e-mail para mim, eu dou ok recebido, mas para efetivamente você ganhar a pontuação do desenho, você tem que estar com AVA em dia. Então, para a aula de hoje, a gente tem que estar com AVA na sessão 3.2. Na semana que vem, nós devemos estar com AVA na sessão 3.3. Portanto, a gente vai finalizar 3.2 hoje. Eu vou verificar no AVA se vocês estão em dia. E aí, quando vocês enviarem o exercício, eu confronto, né, o exercício com o andamento no AVA. Outro assunto também que eu já quero começar a falar. Deixa eu aceitar aqui. Outro assunto que eu quero já começar a falar é o seguinte. A Elisa mandou para a gente, mandou no grupo aí para vocês também, né? Sobre dia 18 a 31 de maio, né? Intensivão, reta final. Então, vocês têm que fazer aí as atividades até o 31/5. Olha lá, nessas 2 semanas vocês poderão alcançar até 2.200 pontos no desafio nota máxima, com 8 listas de exercício, 4 em cada semana e 2 questões de desafio. Então, aqui está falando para vocês até o dia 31 de maio fazerem isso. E é muito importante também frisar, vou utilizar aqui as palavras da Elisa, é muito importante frisar o seguinte, vocês fazerem a pré e a pós-aula. Possivelmente vocês vão se lembrar que na semana passada houve essa lembrança aí, né, para vocês estarem atualizados. Então, AVA em dia, assistiu a pré, assistiu a pós-aula e fez o desafio nota máxima até 31/5. É disso que nós precisamos. Tendo falado isso, vamos começar aqui as nossas atividades. Deixa eu ver aqui. Ok. Mais cedo, deixa eu ver quem me perguntou no WhatsApp. Foi a Luma. Falou que o AutoCAD de mais um colega deu problema quando expirou. Aconteceu comigo também. O que eu fiz, gente, para agilizar a minha situação? Depois que expirou o tempo grátis, eu comecei ainda uma avaliação de 30 dias que está aqui. Então, eu fiz isso porque quando você... Eu até instruí isso, né, por vídeo. Quando você faz o download, automaticamente para o seu e-mail vem uma chave. Essa chave você tem que registrar nesse link aí que eu mandei. E depois que você registrar, que você vai conseguir utilizar efetivamente para validar o software. No meu computador não deu certo. Então, eu tenho mais alguns dias aqui, deixa eu ver quantos dias. Eu tenho mais 19 dias. Então, assim, fiz um primeiro período de 30, estou no mais período de 30. Mandei um e-mail até em inglês para a Autodesk, falando que teve problema. Eles me mandaram um link, que é esse aí que eu encaminhei, né, para vocês fazerem o registro. E mesmo assim eu não consegui ativar na minha máquina. O que eu vou fazer depois desses 19 dias? Vou desinstalar, limpar o registro da máquina, instalar de novo, com novamente meu e-mail, para vir o novo código e eu tentar novamente, tá? Alguém mais teve algum problema na hora de instalar o software? Teve que fazer esses passos? Vocês queriam compartilhar com a gente? Pessoal, vocês instalaram aí? Deu tudo certo? O programa está rodando? O meu aqui tá tudo normal. Deu para registrar tranquilo aqui. Então, mas você teve que fazer isso, né? Entrar nesse link aí que eu encaminhei, registrar a sua licença. Isso. Oi. Então,
por algum motivo o meu não deu certo. Eu até conversei com o Leandro do TI para ver se podia ser algum problema, mas quando vocês se registram lá como estudantes, vocês colocam lá que Pitágoras, JF e tudo mais. Eu também o fiz e para mim não deu certo. Então, daqui a 18, 19 dias aí, possivelmente eu vou ter que tentar novamente, tá? Ô Sérgio, eu ia te pedir um grande favor. Como você está no grupo e o seu deu certo, eu mandei aí o caminho que deve ser feito, tá? E o caminho é esse: entrar nesse link, pegar os dados daquele e-mail que vocês recebem com a chave do produto, registrar e depois fazer o login. Então, eu vi a Luma até agradeceu aqui a mensagem, ela não entrou ainda na aula não, né? Não. Mas, caso alguém tenha algum problema, se você que já conseguiu, ou pode ser para outro colega também que esteja ouvindo e não me respondeu, tentem vocês dentro do grupo também se ajudarem, manda print de tela, manda foto, e como eu falei, no meu deu problema, mas aí talvez a gente consiga juntos aí resolver isso. Pode ser? Posso contar com você e com os demais colegas que conseguiram? Tranquilo, beleza. Pode ser. Agradeço muito. Então vamos lá. Muito bem, a gente vai finalizar a sessão 3.2. Eu falei algumas coisas importantes na semana passada sobre cotagem. Falei que alguns de vocês, né? Eu ainda não estou compartilhando a tela, vou começar a compartilhar agora. Falei que alguns de vocês estudaram desenho técnico comigo no semestre passado, outros não. E eu, na verdade, enfatizei uma questão importante. A questão de cotagem no Brasil, né, vocês sabem que a gente trabalha com a ABNT, mas a nossa norma que fala de cotagem é a NBR 10126. E a primeira coisa que eu falei na semana passada é que a gente tomar cuidado com alguns tipos de interpretação. Então, às vezes, o autor ele teve uma boa vontade. Eu vou agora tirar aqui a minha imagem, mas para que a gente não trave, tá, pessoal? Mas vocês vão continuar me ouvindo. Vocês já estão vendo minha tela aí, né? Estou na apostila agora. Tá tudo bem aí, né? Viram minha tela. É só o Sérgio responde, né, Sérgio? Tô vendo sim. O Jaime também às vezes conversa comigo, mas vamos lá, vamos lá. Eu pedi para que vocês tomem muito cuidado, porque geralmente em desenhos arquitetônicos nós vemos as cotas, né, nas extremidades da linha de cota, um traço oblíquo. E geralmente nos desenhos da área metalmecânica a gente enxerga setas. Só que é o seguinte, a norma não proíbe. Eu falei semana passada, mas vale a pena falar novamente. A norma fala que se você começa com um tipo de seta, você deve utilizar em todas as vistas. Então, a gente finalizou a aula passada até aqui, na cota ordenada. Para quem não estava aí semana passada, não assistiu o vídeo, vocês têm que me entregar até hoje, né? Essas duas vistas, uma com a cota do tipo baseline ou linha de base, né? E a outra com a cota do tipo ordenada, tá? Que nós vimos na aula passada. Aí está em inglês, né? Vocês sabem que na apostila está em inglês, baseline, ou o comando no AutoCAD é o cota lim base, ou ainda nós podemos utilizar o comando das cotas ordenadas, como vocês já viram. Então, na aula passada, a gente viu isso aqui, ó. O continuar, que em inglês é o contínuo, continue, e o linha de base. Isso vocês fizeram, e aqui já está na tela para vocês o que vai ser feito na aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar o que nós temos para falar na aula de hoje. Bom, eu vou fazer primeiro uma cópia de um desenho. Vocês podem ver que esse aqui vai ser nosso primeiro desenho de referência, tá? Pessoal, mais uma coisa importante que eu estou falando. Eu falei que a sessão de cotagem é uma sessão longa, que tem alguns exercícios, mas eu ainda preciso passar para vocês um trabalho mais bem elaborado. Ainda na aula de hoje, a gente vai fazer exercícios da apostila. No entanto, a partir de semana que vem, eu pretendo passar trabalhos
com todos os comandos e todo o conteúdo que nós vimos, tá? Os exercícios ainda estão simples, mas com o objetivo que vocês pratiquem isoladamente cada uma das ferramentas que são aprendidas em cada sessão, mas para a semana que vem eu já vou passar um exercício mais completinho, que a gente vai falar de achuras e, assim, não tem tanto conteúdo novo para eu falar aqui durante 1h15. Então, fazendo a anotação aqui. Vamos começar. Seguinte, eu vou começar copiando esse desenho aqui. Começar copiando, que aí vai facilitar para a gente trabalhar junto. Tirar as cotas. Então é o seguinte, olha, o que tem esse desenho? Na página 143 do PDF, né, que na verdade é a 141 do livro único, nós temos essas duas figuras que representam a mesma peça, a mesmíssima peça, com uma diferença. Na primeira, nós temos cotas aí de 42 e 23, e na segunda nós temos cotas angulares, 135 graus, 40 graus e 45 graus. Bom, partindo para o primeiro desenho, o que vocês me dizem sobre esse tipo de cota que está aqui? É comum a gente ver isso nos chanfros, não é? O que vocês me dizem sobre esse tipo de cota, pessoal? Eu preciso ouvi-los, né? Eu preciso que vocês interajam comigo, porque senão eu vou ficar falando aqui e não sei se vocês efetivamente estão compreendendo. Eu quero a ajuda de vocês. Ô, Charlie, geralmente a gente vê mais aquela outra, que no caso você colocaria a cota no sentido horizontal ou então na própria transversal, né? Em vez dela ficar junto com o chanfro aí. Eu tô inclusive, não tá para vocês, mas eu tô em outro computador aqui com a NBR 10126 aberta. No semestre passado eu compartilhei isso por pendrive, tá? Eu não coloco isso no AVA por ser uma cópia não autorizada, então eu prefiro não colocar esse tipo de documento na nossa plataforma. Mas vocês possivelmente aí já compartilharam e receberam todas essas normas. E assim, esse tipo de cota, tá, Jaime? Estou até vendo aqui, ó, na 4.4.2 da norma, permite sim esse tipo de cota. Não é proibido você cotar desse jeito. Não é essa a questão. Mas como você bem colocou, para chanfros ou detalhes angulares, né, comumente a gente vê uma cota, né, que vai ter mais ou menos aqui, ó, como você falou, daqui até aqui, né, ou daqui até aqui, que vai medir o comprimento e a altura desse detalhe. Geralmente é o que a gente vê, principalmente nos desenhos da área metalmecânica. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de chanfros, tá, ou detalhes angulares, a gente realmente trabalha. Eu estou, mais uma vez, com a NBR 10126 aberta. E aí, olha só, figuras 52 e 53. Olha só, não, vocês só vão ouvir, né? Mas olha o que fala na norma. Chanfros devem ser cotados como mostra a figura 52, ou na 53 e 54, que mostra você cotar o comprimento e um ângulo, tá? Mas aqui não é um chanfro, aqui é um elemento angular. Mesmo com elemento angular, nós estamos acostumados a ver um ângulo, ou estamos acostumados a ver, né, o comprimento e um ângulo, ou o comprimento e a altura. Muito bem colocado, Jaime. No entanto, a norma permite, como eu falei com vocês, e depois quem quiser consultar, né, eu sei que vocês fazem anotações aí durante a aula, mas na norma, a figura 21 e a figura 16, elas mostram um desenho bem parecido com esse, onde tem um elemento que possui uma angulação e mesmo assim a cota ela é feita assim a partir do comprimento do perímetro, vamos dizer. Então é perfeitamente possível. E a gente vai ver como fazer isso então no AutoCAD. Eu vou fazer 2 desenhos justamente para exemplificar o que nós estamos trabalhando. Assim como na aula anterior,
vocês vão ver que tem algumas cotas que estão faltando. Não tem o menor problema, desde que vocês respeitem as cotas que foram apresentadas. Não tem comprimento total da peça, não tem altura total da peça, tem problema algum, mas as cotas que aqui estão apresentadas devem ser efetivamente respeitadas. Então vamos lá, eu fiz os desenhos, vocês podem ver que não está idêntico, mas quando eu venho aqui ó, na aba anotação, vocês possivelmente devem ter se perguntado, então por que tem um comando que chama cota, que tem, parece, raios de sol em volta dele? Eu brinco, né, alguns softwares como o SolidWorks, eles chamam de cotagem inteligente ou smart, né? A nossa smart cotagem, vamos dizer assim. Porque se eu escolho essa cota, olha que interessante, ó, vou escolher essa aqui e eu vou selecionar essas duas extremidades. O que vai acontecer agora depende do movimento que eu fizer com o mouse. Se eu subo ele alinhado, tudo bem, ó, ele vai puxar uma cota paralela ao elemento. Se eu puxo o mouse para cima e para a direita, tá vendo para onde está indo a cruzinha? Significa que eu estou puxando o mouse para lá. Ele vai puxar a altura. Se eu puxo aqui para baixo, ele vai, ó, o comprimento. Se eu puxo para baixo, vai puxar a altura. Se eu puxo para cá, também vai puxar o comprimento. Então, esse tipo de comando, que é esse aqui, tá, gente? Cota, ou se você quiser digitar, é o cota sozinho, ele vai propiciar isso, tá? Pra você fazer qualquer uma das duas. Ah, Thiago, mas eu quero garantir que eu vou puxar a cota alinhada, justamente porque ali tem uma cotagem de centro a centro, eu não sou muito habilidoso com esse tal de mexer com o mouse, então eu quero garantir o comando, sem problema algum. Você vem aqui, onde nós temos cota alinhada, que o comando, né, chama cota alim, e aí quando eu escolho cota alinhada, eu clico aqui e eu vou mover aqui para 20 milímetros acima e eu gerei a cota de 42, assim como pede na apostila. Para fazer essa de 23 aqui, eu vou precisar, né, manter aqui o comando cota alinhada, passar o mouse sobre o círculo e aí vai gerar para mim automaticamente o centro. Clico nele, passo o mouse sobre o círculo, clico nele também, arrasto para cima, digito 20, que é a distância que eu escolhi, e tenho aqui a cota feita. Então, nós vamos fazer, basicamente, né, esse desenho aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V nele, assim como eu fiz. Vocês vão no primeiro fazer essa cota de 42, essa cota de 23, para testar o comando, que em inglês é o aligned, em português ele é a cota alinhada, mas se você quiser utilizar o comando, é o comando cota alim. E assim a gente faz o primeiro dos 5 desenhos que nós vamos fazer hoje. Dúvidas com esse primeiro, pessoal? Tranquilão? Tranquilo. Perfeito. Vamos para o segundo, então. O segundo é a cotagem angular. E aí eu quero passar uma dica para vocês interessante. Eu já tinha ensinado vocês a fazerem linhas de centro, tá? Ainda não era o momento de eu mostrar o atalho, porque eu queria que vocês utilizassem as camadas, né, os layers adequados. Deixa eu aceitar aqui o colega que chegou. Bom, tem mais um colega, Aliomar. Vamos lá. Existe uma forma de você rapidamente fazer uma marca de centro. A marca de centro é essa nomenclatura que o software utiliza, também é comum em outros softwares como o SolidWorks, tá? Também que trabalha com CAD. E aí o que acontece? Quando você tem a representação do furo a partir de um círculo, você utiliza a marca de centro. Se eu fizesse aqui, ó, imagina que isso aqui é a vista frontal. Se eu fizesse uma vista superior dessa peça ou uma vista lateral, os círculos apareceriam como linhas paralelas. E aí eu precisaria utilizar a linha de centro. Então, é uma dica aí que eu passo para vocês agora, tá? Para vocês fazerem rapidamente nas linhas de centro, as marcas, no caso, você clica nela e ele vai te perguntar, seleciona o círculo. Basta clicar.
e aí você vai ter, com a cruzinha no meio, inclusive, coisa que você não consegue automaticamente se fizer individualmente a linha vertical e a linha horizontal. Aqui já é um grande adianto, lembrando que nas últimas aulas a gente estava mostrando comandos, né, para que vocês fizessem edições rápidas. A marca de centro, ela vai ajudar também. Por que eu estou fazendo a marca de centro? Vamos ver aqui o segundo desenho, o que ele pede. Olha só, nós temos que cotar 45 graus e 135 graus. Então, vou fazer isso de maneira bem fácil. Por que eu tenho que pedir a cota angular? Se eu pedir a cota normal e clicar daqui até aqui, eu consigo, sim, puxar o ângulo, tá? Mas eu corro um risco de, se eu não selecionar o elemento correto, esse ângulo não ser formado. Então, basta eu vir aqui na cota angular e verificar, olha, eu quero essa aresta e essa aresta. E puxo para cá, que é onde o ângulo está sendo pedido. Agora eu quero na cota angular essa aresta e essa aresta. Só atenção para jogar para dentro, tá, gente? Porque para fora ele vai informar outro ângulo para a gente, tá? Outra referência, tá vendo? Então joga para dentro a cota para fazer conforme a apostila. E para fazer essa aqui de 40 graus, eu ainda vou ter que fazer mais uma linha, tá? Vou ter que vir na aba padrão, escolher uma linha. Eu já tinha aqui no meu layer uma linha traço ponto. E aí eu vou selecionar de centro, que aí tem que esperar aparecer a caixinha escrita meio. Clico nela, levo até o outro meio e aí eu clico. Pronto, eu vou precisar dessa linha para fazer a cota angular. Lembrando, eu falei na aula passada, mas vale a pena falar novamente. Se você não quiser, né? Se você não quiser toda vez inserir novas linhas, basta você vir aqui no Azinho, lá do AutoCAD LT, salvar como e salvar um modelo de desenho, DWT. T vem da palavra template em inglês. Então, agora que a gente já tem as marcas de centro, tem a linha de centro, basta eu voltar na aba anotação, escolher a cota angular, clicar daqui até aqui e abrir o ângulo, a cota, né, com um ângulo de 40 graus. Rapidamente vocês terão feito aí os dois exercícios que estão na página 143 do PDF ou 141 da nossa apostila. Tranquilão até aqui, galera? Belezinha? Podemos passar para a próxima? Deixa eu dar uma olhada no nosso grupo aqui para ver se mais alguém apareceu. Ah, tá. O Aliomar pediu o link da aula, eu tinha mandado ele aqui, mas eu vou encaminhar novamente. Tá, enviado aqui. Muito bem. Seguinte, depois o que vocês farão? Vocês vão fazer esses dois desenhos da próxima página, que vai falar sobre os tipos de raios. Só que sobre os tipos de raios, o que eu preciso mexer nesse desenho é só aqui e aqui. Então, eu não desenhei essa peça integralmente, vocês precisarão desenhar essa peça integralmente e deixar assim como está na apostila. Mas para eu mostrar para vocês o que eu preciso, basta eu ter isso aqui, ó. Tá? Um simples quadrado para mostrar como fazer uma cotagem de raio e como fazer uma cotagem de comprimento do raio. Então, antes de mais nada, eu vou relembrá-los, porque foi uma pergunta da turma da segunda-feira, e eu já preveni isso para a quarta e vou prevenir para a turma de vocês também. Como eu faço um raio, né, na peça de maneira bem rápida? A gente volta na aba padrão, escolhe, se o seu AutoCAD for em português, né, o Concorde, se for em inglês é o Fillet, e aí quando eu clico nele, se eu digitar a tecla R e der Enter, eu vou especificar o raio. Por exemplo, vou colocar um raio de 20, Enter. E depois você seleciona os dois objetos que formarão um raio. Esse aqui e esse aqui. Simples assim, tá, pessoal? Então, recapitulando, escolhe a ferramenta concordância, né, Concorde, R, Enter,
Digito o valor do raio, depois escolho as duas arestas que formam o raio. Bom, então deixa eu apagar as cotas para mostrar para vocês como fazer. Olha só que interessante, gente. Quando eu fui lá na nossa famosa Smart Cota e simplesmente cliquei nela, ele vai tentar aqui puxar talvez um comprimento. Mas tem uma questão interessante. Quando eu clico no comando cota, olha o que aparece para mim lá na caixa de comandos lá embaixo. Eu já posso escolher com atalhos angular. Lá embaixo está escrito ó, angular, linha de base, continuar, ordenada, alinhar, distribuir, camada, desfazer. Então, se você escolheu por esse comando, você depois pode ter comandos complementares. Mas se você quiser simplesmente cotar o raio, você vai vir aqui, ó, escolher o raio, e aí, basicamente, basta clicar. A situação interessante aqui é o seguinte, olha, vocês lembram quando vocês estavam fazendo desenho técnico comigo? A referência que nós temos quando nós cotamos um raio é onde a ponta seca do compasso seria apoiada. Então, vocês estão vendo que gera um pontinho aqui de referência, de onde, se eu estivesse fazendo essa peça com instrumentos manualmente, eu apoiaria ali a ponta seca do compasso, tá? E a cota de raio, como a NBR 10126 nos mostra, ela pode ser simplesmente com uma seta que encosta no raio que nós queremos fazer. Enfim, se eu quiser posteriormente, eu estou com a norma aberta aqui para referenciar vocês onde isso se mostra. Bom, quando a gente vai em cotagem de raio, eu estou na norma em outro computador, como eu já falei com vocês. Apresentação da cotagem, vamos ver aqui, ó. São as figuras, a figura 28. Olha só, os símbolos seguintes são usados, tal. Bom, pela norma NBR 10126, nós não temos essa representação no Brasil. O AutoCAD permite que nós utilizemos. Na 43 tem sim, com o símbolo. Vamos ver o que fala no texto aqui. É porque eles não colocam junto com raio, tá, pessoal? Eu estou com a norma aberta, só para passar a informação precisa para vocês. Vamos lá. As cotas de cordas, arcos e ângulos devem ser como mostra a figura 43. Está em indicações especiais. Então, se você tiver aí com a norma que eu compartilhei com vocês, existe sim a possibilidade de você cotar o comprimento do arco. Então, por que eu estou falando isso? Geralmente na metal mecânica, como o Jaime falou lá no início, né, a gente costuma ver os desenhos de algumas formas. Quando a gente vê raio, geralmente a gente vê o valor do raio. Mas vamos supor que você está aqui no dimensionamento de uma área, né, para engenharia civil, para arquitetura, e que seja interessante você conhecer o perímetro aqui e não o raio. Para isso, você vai vir aqui na setinha e vai escolher o comprimento do arco, tá? Que no AutoCAD, em inglês, nós temos o comando arc_length, que é o comprimento do arco, ou, se a gente quiser utilizar como comando, você vai precisar digitar aqui, ó, cota arco. E aí ele vai perguntar qual que é o arco que você deseja cotar, é esse, e ele vai mostrar que o comprimento desse arco é de 23,56, conforme mostra a nossa apostila. Então, só atenção para esse exercício pelo seguinte, eu não desenhei, mas vocês desenharão essa peça. Desculpa, pessoal. Vocês desenharão essa peça, farão a cotagem como está aqui e depois farão a cotagem como também está aqui. Bom, o próximo comando ele é muito interessante, que ele é o comando jogged em inglês, ou em português a gente tem
a cota com desvio, tá? Esse é o comando, que ele precisa de 4 informações. Para não tirar aqui a proporcionalidade do nosso desenho, eu vou explicar por aqui na apostila, porque ele é bem tranquilo. Imaginemos que a gente tem aqui uma ponte, como está aqui, e observem que o raio, né, nós temos 2 raios muito grandes, um raio de 350 metros e um raio de 200 metros. Né? Nós não estamos falando de milímetros, estamos falando de metro. Então, quando nós temos esse tipo de cotagem em peças muito grandes, eu não consigo representar onde a ponta seca do compasso ficaria. Então, eu vou ter que fazer um desvio na cota, tá? Então, aqui está mostrando lá. Essa opção cria cotas com rupturas para cotagem de raios e círculos e é aplicado geralmente para grandes raios, como eu falei com vocês, tá? Não é viável a aplicação do comando raio devido à grande distância do centro do raio a ser cotado. É o que eu falei, é onde a gente apoiaria a ponta seca. Então, para fazer isso, basta, né, você... E olha que situação interessante, gente. Para a galera que não é ansiosa, consegue a explicação dos comandos aqui dentro do AutoCAD de maneira muito tranquila. Quando eu vou na ferramenta, olha só, e aí eu passo o mouse sobre ela, passei. Ele vai abrir uma primeira caixa, eu vou aguardar e ele vai abrir uma segunda caixa. Eu não cliquei em nada, ó. Passei o mouse e parei. Ele explica o comando e depois abre uma janela explicativa. Para você fazer esse comando, são 4 os cliques que você tem que dar. O primeiro clique no raio, efetivamente. O segundo clique no centro, né, ou na linha de centro onde esse raio foi gerado. O terceiro clique vai te mostrar onde a cota vai ficar localizada, o valor numérico da cota vai ficar localizado. E o quarto clique vai te mostrar o desvio. Então, se vocês estiverem fazendo projetos de grandes dimensões, possivelmente vocês precisarão utilizar também esse comando. Vamos para o próximo, então? O próximo é muito importante a atenção de vocês. Eu sei que teve gente que chegou agora. Então, vamos aproveitar a galera que chegou agora. Me ajuda a explicar, né? O Jaime e o Sérgio já contribuíram, já participaram. Podem ser eles também. Mas eu queria que vocês me ajudassem, primeiro, assim como eu falei na aula passada, a interpretar antes de desenhar. Falem para mim o que nós temos nesse desenho aqui de diferente do que nós vimos nos anteriores. O corte na peça. Um corte. É corte mesmo a palavra que a gente está aqui? Eu até entendi a sua análise, mas é um corte efetivamente? Não, efetivamente não. É como se a peça fosse fragmentada aí, né? Não sei se Quem a está palavra falando comigo aí? Fábio, O Fábio, né? O Fábio. Isso. Tá. Como se Você ela também fosse estudou desenho comigo semestre passado, não estudou? Sim, Você também estudou desenho comigo semestre passado, não estudou? sim. Você sabe qual que é o nome dessa linha aqui? Então, não seria a Ashura, não seria? Não, a Ashura é aquele que a gente mostra a parte que foi cortada, efetivamente. É aquela linhazinha em diagonal, 45 graus, lembra? Ah, ok, sim. Tá. Então vamos lá, vamos pegar a ideia inicial do Flávio. Não é do Fábio, né? Isso. Fábio. Não é um corte, mas a gente imaginou sim que houve uma redução do comprimento da peça, mas para facilitar a nossa vida. Vamos imaginar o seguinte, olha, um papel A4 tem 210 por 297 milímetros. Então, essa peça que caberia tranquilamente com ou sem esse elemento que está na tela, mas vamos pensar diferente. Imaginem que esse 178 milímetros aí, ele é, sei lá, 500 milímetros, é maior que o nosso A4. Só que, poxa, eu vou precisar então de um A2 para fazer essa peça? Em escala 1 por 1, sim, precisaria. Mas o que eu faço então? Entre esse furo e esse furo, não houve mudança nessa geometria aqui, ó. Então, olha, entre um furo e outro, toda a peça tem essa mesma geometria aqui que eu estou passando o mouse. Tá claro isso, pessoal? Então, o que significa essas linhas? Eu só posso usar essas linhas que são chamadas linhas de ruptura
tá? Se, e somente se, não houver alteração de geometria aqui, ó. Então, o que o autor está mostrando para mim? Olha, entre os dois furos, nós temos um perfil geométrico aqui constante, que você, fazendo uma linha de ruptura, não vai prejudicar a peça. Isso está claro, gente? Essa linha de ruptura, nós chamamos ela aqui, né? O que ela faz é um encurtamento, tá? A linha chama linha de ruptura, mas o que foi feito aqui foi um encurtamento. E aí eu vou explicar o encurtamento para vocês agora. Vamos analisar, olha, daqui até aqui nós temos 23 milímetros. Tá tranquilo porque tem uma cota. Eu vou aqui no olhômetro reproduzir esse retângulo aqui para dentro, ó. 23, mais ou menos, tá, gente? 23. O que eu estou concluindo? Esse comprimento todo aqui, Diego chegou. Esse comprimento todo aqui não tem 115 milímetros de jeito nenhum, tem no máximo 50. Só que tem uma cota de 115 aqui. Então eu posso concluir que houve um encurtamento da peça. Com uma observação, se eu encurtei essa cota, fatalmente eu encurtei essa cota. Então muita atenção quando vocês forem fazer o desenho pelo seguinte, o que você reduzir, né, encurtar aqui, vai sofrer impacto no desenho. Então vamos lá. Vamos imaginar para fazer a conta redonda aqui, que eu tirei 65 milímetros da vista. Então eu vou ter que desenhar isso aqui com 50. Eu encurtei 65, então 115 menos 65, 50. Beleza. Encurtei. A cota tem que ser no valor original da distância que aqui está representada. E o comprimento total, eu tenho que subtrair os 65 milímetros também. Então, muito cuidado, porque a cota vai estar original, com 178. A cota, sim. Mas vocês não desenharão a peça efetivamente com 178. Ficou claro isso, pessoal? O que é um encurtamento? Pessoal? Ok, beleza. Então, maravilha, gente. Vou só reforçar. O encurtamento você diminui o seu desenho, mas efetivamente a peça continua no seu comprimento original. A cota que você vai inserir é do comprimento original também, só que a vista, né, a vista da peça vai ter um comprimento menor, justamente para você economizar a folha ou fazer caber dentro de uma folha que você tem aí para trabalhar. Uma outra alternativa é trabalhar com escala também, mas aqui o autor está mostrando o encurtamento. Só que temos observações. E a observação seguinte, eu já falei para vocês que o nome disso aqui é uma linha de ruptura. Como que eu desenho essa linha no AutoCAD? Já ensinei essa linha para vocês. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dessa linha para fazer ela em curva? Começa com S, gente. Ninguém? Estão querendo cestar, né? Mas vamos lá. É uma spline, tá? Para você fazer essa linha, você faz uma spline. Só que pela norma, a gente pode fazer a linha de ruptura com uma spline ou de um outro jeitinho, que aí eu vou pedir uma atenção para vocês, que é a seguinte. Eu fiz uma pesquisa para que eu conseguisse explicar isso para vocês. O AutoCAD LT, né, nós sempre falamos que ele... Calma aí. Eu sempre
falei para vocês que o AutoCAD LT, para fazer representações em 2 dimensões, ele não perde em nada para o AutoCAD convencional. Mas perde sim. Ele perde aqui, ó, num comando chamado, uma barra de comandos chamada Express Tools. Então, olha, as Express Tools não são compatíveis com o AutoCAD LT. As Express Tools são fornecidas com a versão completa dos produtos AutoCAD. O que isso significa, pessoal? Tem esse vídeo aqui, ó. E por que eu estou mostrando em vídeo? Porque o meu AutoCAD é o LT também. Então, como o meu também é o LT, eu não consigo mostrar na minha tela. Mas eu vou mostrar na tela do vídeo aqui. Aqui, ó. Bom, uma forma de nós trabalharmos com a linha de ruptura é aqui, ó. Estão vendo que o comando, ó, padrão, inserir, anotação, igual os de vocês, exceto que o de vocês não vai ter, por ser AutoCAD LT, o Express Tools. Dentro de Express Tools, você tem um comando chamado Breakline Symbol. E aí, no Breakline Symbol, você simplesmente faria uma linha de ruptura tranquilo, sem nenhum estresse. Mas, como nós não temos esse comando, a gente pode pensar em um bloco. Você pode pesquisar na internet, baixar um bloco, e aí você pode pesquisar em inglês, né, como breakline, ou em português, como linha de ruptura. E uma vez que você tiver esse bloco, e eu tenho, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho um bloco de linha de ruptura. Estão vendo aqui, ó? E aí, toda vez que eu quiser fazer uma linha de ruptura, eu posso utilizar um bloco, porque nós não temos o comando que só vem na versão completa do AutoCAD. Como não tem, tá? A gente já validou. Eu posso fazer a linha de ruptura com uma spline, como eu mostrei para vocês. Deixa eu apagar essa cota aqui, para a gente trabalhar junto. Olha, eu posso fazer com uma spline, e eu vou fazer a spline aqui, ó, no cantinho para vocês verem. Como que eu faço a spline? Prestem atenção, porque isso não vai estar escrito na apostila, mas eu vou mostrar aqui, olha. Eu venho na aba padrão, na setinha modificar, essa é a novidade, a gente ainda não tinha explorado ela, e aqui tem, olha, o quebrar. Quando eu clico em quebrar, eu vou escolher 2 pontos, um inicial e um final, para abrir. Vou clicar com o botão direito para escolher o último comando novamente, ó, repetir, quebrar, e vou buscar aqui mais ou menos o mesmo alinhamento. E aqui eu consigo fazer a spline agora, digitando o comando. Spline. Então, é perfeitamente possível fazer, né? Deixa eu só trocar o layer. Pronto. Fazer outra também. Diferente do autor, eu vou fazer tentando usar as mesmas curvas. Ah, tia, você poderia copiar a primeira e colar? Poderia também. Poderia copiar essa primeira spline aqui, ó. Poderia copiar ela e colar ela ali, mas vou fazer ela de novo, porque a linha de ruptura ela não carece de uma precisão, porque é uma linha livre. Lembrando que para validar a spline tem que apertar Enter. E aí depois você vem aqui no cantinho e vê se ela fechou. Pronto, fizemos uma spline. Até mais bonita do que a que está aqui na apostila. Ah, Thiago, mas eu quero usar o bloco. Tá, tudo bem, vamos usar o bloco então. É perfeitamente possível. Vamos usar o bloco. Olha só ele aqui, ó. Como que a gente faz para usar o bloco? Bom, você pode desenhar essa linha de ruptura, como eu fiz aqui, tá? Ou, se você não quiser desenhar, você pode baixar um bloco da internet. E aí, olha, eu tenho esse bloco salvo aqui. Fala assim, pô, Thiago, mas você baixou ela, veio desse tamanho? Sim, eu achei ela na internet e ela veio desse tamanhozão. Eu vou aplicar um fator de escala nela, obviamente, tá? Vou escolher aqui escala, selecionar, Enter, e aí eu vou colocar aqui 0.1. Vamos ver que tamanho que ela vai ficar.
Fiz a ordem errada. Ó. Selecionar, Enter, ponto base mais ou menos no centro e agora 0,1. Pronto. Bom, acho que ficou no tamanho adequado. Vou precisar rotacionar ela também, porque ela está na horizontal. Tá vendo como a gente vai aprendendo, né? A usar comandos que foram... Ele aparece o rotacionar e não aceita, tá vendo? Pronto. Agora foi. Então, ó, selecionei, apertei Enter, ponto base, girei ele aqui 90 graus, vou colocar 90 graus. Pronto, rotacionei. Agora eu vou mover lá para onde eu quero fazer a ruptura. Levar ela para cá. Olha, ficou um tamanho até adequado. Como eu preciso de duas, eu vou copiar, né? Vou copiar para uma segunda spline. E agora que eu tenho isso aqui, é muito importante o seguinte, como é um bloco isso, galera, eu não consigo utilizar ferramentas de edição, como estender ou a própria ferramenta aparar. Vocês sabem que quando eu jogar isso aqui para dentro da peça, eu vou precisar aparar. Então, nesse momento, eu preciso explodir o bloco. Para explodir o bloco, eu escolho o comando explodir, seleciono elas e aperto Enter. Agora eu não tenho mais um bloco aqui, eu explodi. Posso simplesmente mover para dentro da peça. Vou deixar aqui mais ou menos centralizado. E agora eu consigo aparar. Mas lembrando que só será possível aparar se vocês explodirem aquelas linhas, senão isso não vai funcionar. Então você consegue fazer uma linha de ruptura também, a partir de um bloco. Ah, Thiago, eu quero desenhar essa linha de ruptura. Você pode. A minha sugestão é que mesmo você desenhando, você cria um bloco, que para toda vez que você precisar fazer uma linha de ruptura, ela já está ali salva no seu template. Principalmente se você salvar um template e utilizar em desenhos futuros. Mas ainda não acabou. Por quê? Eu, quando desenhei essa peça aqui com linha de ruptura, eu fiz numa medida qualquer entre esses dois furos. Então, se eu cotar agora na aba anotação cota, se eu cotar de um centro até o outro, não vai ter 115, vai ter 34,72, porque eu aleatoriamente diminuí o tamanho da cota. Então, lembrando, o que o encurtamento faz? Né? Vai diminuir o espaço, mas você tem que cotar com a medida efetiva, que no caso são os 115 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Mais um comandinho aí para vocês aprenderem, é o editar texto, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui até agora, fazer linha de ruptura, fazer... Tá, até agora certinho. Então, editar texto. Quando eu clico em editar texto, ele pergunta o que você quer editar. Vou clicar na cota. E aí ele vai abrir uma caixinha de edição e eu vou digitar 115 e deletar o restante. Deletar o restante. Pronto. É uma gambiarra? É, gente, é uma gambiarra. Mas o AutoCAD, às vezes, você tem que fazer gambiarra. Quando você faz linha de ruptura em softwares como SolidWorks ou Inventor, ele entende que uma linha de ruptura, você tem que cotar o valor correto. Aqui a gente tem que editar o texto. Portanto, vou até fazer isso aqui de novo. Estava 34,72. Utilizei o comando editar texto. Cliquei na cota. Digitei 115 manualmente, apertei delete, confirmei. Outras opções, vou até mostrar para vocês de novo. Outras opções aparecem quando você está no editar texto. Você consegue mudar o tamanho da fonte, o tipo da fonte, e aí vocês podem navegar aqui pelos menus que vocês acharem convenientes. Lembrando, se você diminuiu aqui, o comprimento total da peça também diminuirá. Então, essa questão de editar o texto, você vai ter que fazer aqui na de 115 e também na de 178. Dúvidas, pessoal? Estamos tranquilos?
Beleza? Então, olha só, eu já estou abrindo aqui a nossa chamada. Lembrando que eu falei na aula passada, né, pessoal? Só vai ganhar presença os alunos que estão aqui nessa lista, que eu já até compartilhei com o grupo. Lista de chamada. Então vamos lá. Eu vou fazer a chamada e logo depois eu vou explicar o exercício, tá, pessoal? Então vamos lá. Alexander tá aí, né? Aliomar também. Depois Anderson, não. Arthur, não. Bianca, sim. Bruno Henrique, não. Carlos, também não. Diego. O Diego Alves está. O Diego Aparecido, não. Depois Érica também não. Fábio tá aí. Gustavo presente. Henrique não. O Jaime. Tem os dois Henriques, né? Deixa eu ver, nenhum dos dois está aqui. Jaime presente. Depois eu tenho João Vitor Sampaio. Presente também. João Pedro não. Karina presente. Laís não. Marcos Vinícius não. Pedro presente. Ramon não. Hildo presente. Ronald não. Sérgio presente. Tamires não. Vinícius também não. William presente. Eu estou vendo o Wallace. O Wallace, você efetivamente está matriculado nessa turma? Deixa eu ver aqui se está naquela lista que eu mandei. Eu vou colocar seu nome aqui. Não estava na minha lista aqui não, tá? Deixa eu só verificar aqui naquela listinha que eu mandei para vocês. Realmente, é o Wallace Luiz Rosa Nascimento, não é isso? Isso. Vou colocar aqui nesse momento. O seu qual que é o curso? É engenharia mecânica. Mecânica, tá. Isso. Wallace Luiz Rosa do Nascimento. Ok. Já está na chamada. Beleza? Realmente você estava na lista. Bom, Beleza. agora eu vou explicar o exercício para vocês. A chamada já está salva. E o exercício ele basicamente segue as mesmas linhas das aulas passadas. Tá aqui. O que vocês falam?
até a semana que vem com o AVA atualizado, tá, pessoal? Lembrando que para a semana que vem, sessão 3.3, vou mandar para o meu e-mail, pode ser em até trio, como vocês já sabem, né? Individual, dupla ou trio. E eu coloquei aqui, ó, 1 ou 2 ou 3 podem ser formados. Salvar um DWG com aquele padrãozinho que a gente já sabe, exercício 3.2, parte 2, e o nome de vocês no arquivo, tá? Pode colocar no corpo do e-mail também se quiser, mas no arquivo precisa. Então, olha o que eu coloquei, olha, reproduzir, ou seja, vocês farão igualzinho, né, no software AutoCAD LT, as listas abaixo que são apresentadas no livro único. Você deverá cotar utilizando os comandos aprendidos na aula. Esse a gente fez junto, esse a gente fez junto, esse nós fizemos a cotagem do raio juntos, e esse que, por mais que eu não tenha feito o desenho completo, eu mostrei para vocês as questões mais importantes. Como fazer a linha de ruptura, que pode ser em spline, ou aquela que apresenta, né, um zigue-zague. Esse comprimento na vista tem que ser menor que 115, mas a medida tem que ser 115. E o comprimento total da vista tem que ser menor que 178, mas a cota tem que ser 178. Lembrando que a gente fez isso a partir da edição de texto. É isso. Temos dúvidas? Estamos tranquilos? O que vocês me dizem? Aqui tudo tranquilo, Charles. Beleza. Tranquilo? Bom, mais uma vez, como vocês sabem, né, já é rotina. Nós vamos para o intervalo agora, de 8h15 até 8h45. Eu estou disponível tanto no grupo de WhatsApp, quanto aqui pela plataforma Teams. Vocês têm uma semana para entregar. Lembrando, quem ainda não entregou da semana passada, pode entregar até hoje, com o AVA atualizado na sessão 3.2. Para quem chegou depois, a Elisa mandou no grupo, tá? Hoje aí para vocês, sobre o desafio nota máxima. Vocês vão ter o período de 18 a 31/5 para ganhar até 2.200 pontos nesse desafio nota máxima. Paralelo a isso, lembrando para vocês fazerem pré e pós-aula, que isso também gera valoração para vocês, e mantenham-se em dia com o AVA. No mais, aos que não têm dúvidas, né, acredito que não vão me procurar, um excelente final de semana, nos vemos na semana que vem. Para os colegas que ainda tiverem alguma dúvida, podem me chamar por aqui no Teams ou no WhatsApp. Um grande abraço a todos. Falou, boa noite, tchau. Falou, Charles. Boa noite aí. Um abraço. Boa noite, Charles.